Olá, está começando agora mais uma edição do programa Páginas Vermelhas. Hoje nós estamos aqui na redação do Jornal O Otimista para conversar com o presidente no Brasil da Quer, que é uma multinacional francesa especializada na geração tanto de energia solar quanto energia eólica. A Quer tem negócios em vários países do mundo e só aqui no Brasil já gera mais de 600 megawatts de energia e tem mais 2.500 megawatts aí em projetos em instalação. Seja bem-vindo, Armando, tudo bem? Muito obrigado, Tonai, muito obrigado ao Jornal Otimista. Enfim, é um prazer para mim estar aqui com vocês e podermos conversar abertamente sobre energias alternativas no Brasil. Que bom. Armando, eu queria começar falando um pouquinho sobre como é que foi o seu envolvimento com as energias alternativas, né? Você é engenheiro de formação, mas fez PhD nessa área, né, das energias alternativas. Tonai, eu já sou um pouco dinossauro nas energias alternativas. Eu sou português, como já perceberam pelo sotaque, é óbvio. Eu nasci em Coimbra, tenho 62 anos e fiz o curso de Engenharia Eletrotécnica em Coimbra, com a especialidade em energias alternativas. Entretanto, fiz mestrado na Dinamarca, fiz PhD também na área de energias alternativas e, pode-se dizer, fui professor da Universidade de Coimbra durante 15 anos e comecei a trabalhar em energias alternativas, energia eólica, energia solar, mais ou menos em 1989. Enfim, em Portugal, as energias estavam a dar os primeiros passos, tanto em Portugal como na Europa. E em 1995, por um facto do destino, costuma-se dizer, eu não acredito em coincidências, mas existem factos que acontecem, vim de férias ao Brasil, nomeadamente a Fortaleza. Eu já tinha vindo ao Brasil, vim a Fortaleza, Ceará, enfim, e por uma ironia do destino, acabei por encontrar, isto foi em outubro de 95, uma pessoa naquela altura que teve muita importância com a minha estadia aqui. Essa pessoa é o Dr. Jurandir Picanço, que foi presidente da Coelce muitos anos, hoje está ligado à AFIEC, à área de energias alternativas. E é uma das pessoas que mais entende de energia alternativa no Brasil, né? Sem dúvida. Na altura, Tonai, antes de eu vir ao Brasil, antes de vir para o Brasil, quando nós participávamos nos poucos eventos que havia anuais de energia eólica, promovidos pela Associação Mundial de Energia Eólica, a única referência do Brasil era o professor Everaldo Feitosa. O professor Everaldo Feitosa, do Recife, o meu amigo Everaldo Feitosa, e na altura o Brasil, digamos, o único representante a nível internacional era o professor Everaldo. Só que, entretanto, e isto é uma coisa que às vezes muitos brasileiros não sabem, e muitos cearenses, em 96, a Coelce, ainda estatal naquela altura, criou a primeira concorrência, o primeiro leilão para comprar energias de fontes alternativas. Isto foi em 96, coincidiu mais ou menos com a privatização da Coelce, e é um pouco como consequência disso que eu acabei por vir para o Brasil. 96, 97, dividi o meu tempo entre Portugal e Fortaleza, e a partir de 97, enfim, foi uma decisão que tomei na altura de apostar forte e vir definitivamente para o Brasil. Na altura, enfim, falava-se muito pouco em energia eólica, energia solar, mas realmente a Coelce tinha um papel muito importante nisso, e talvez foi isso que me levou a começar pelo Ceará. E daí até hoje, enfim, são quase 25 anos ligados à energia. Acho que podia estar aqui o dia inteiro a contar, mas enfim. A partir de 97 decidi ficar. Na altura em setembro de 97, criei a Braselco. Braselco Serviços, que era uma empresa de consultoria. Antes da Braselco, comecei a trabalhar numa ONG, que era o IDER, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Energias Renováveis, com duas pessoas. Uma delas hoje trabalha connosco, que é a Sulamita, que é responsável por todos os programas socioambientais que temos, e outra é um alemão, que eu acho que hoje é mais brasileiro que muitos brasileiros, chamado Jörg Dichter Anhalt. Apesar do nome. Apesar do nome, evidente, é o Jorge, como todos nós o tratamos.
E foi no IDER que nós começámos, desenvolvemos uma série de trabalhos sociais. Já naquela altura, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, instalámos muitos projetos solares por esse Nordeste e Norte, desde associações comunitárias, postos de saúde, bombeamentos solares. Fizemos um trabalho na altura que inclusivamente ganhou um prémio internacional, que foi a eletrificação na aldeia dos Demini, da famosa tribo Yanomami, de um posto de saúde, que ainda hoje está a funcionar. E na altura criámos o primeiro manual de operação e manutenção de sistemas solares em língua Yanomami. Isso está disponível na internet. Isso levou-nos a ganhar um prémio a nível do Banco Mundial. E levou também, eu fiquei na altura 6 meses no Banco Mundial, também num curso e numa formação. Enfim, entretanto, criei a Braselco. Na altura a energia estava a dar os primeiros passos, a energia alternativa. E desde aí acompanhámos o ProInfa, o ProEólica, depois o ProInfa. O ProInfa, como vocês sabem, foi o primeiro programa de incentivo às energias alternativas do Governo Federal. Na altura, o Governo Federal comprou cerca de 1.500 megawatts de energia eólica, de energia de geração eólica, e desses 1.500 megawatts, um terço, cerca de 500, foram desenvolvidos pela Braselco. Como se costuma dizer, de cabo a rabo, desde a seleção do site, medições, projeto, enfim, até ao início da operação. A partir daí, como vocês sabem, entrou o mercado regulado. A Braselco desenvolveu cerca de 7 gigawatts, isto é um palavrão, mas enfim, de energia, mas é muita energia. Desses 7 gigawatts, muitos desses projetos foram a leilão, porque entretanto começaram os leilões do mercado regulado. E enfim, até 2017, muitos desses projetos foram vendidos, trabalhámos para grandes players. Em alguns casos, convertemos consultoria em participação. Enfim, fomos sócios da Martin Ferro Renováveis do Brasil. Nós tínhamos na altura 45% e a Martin Ferro de Portugal 55%. Na altura também comprámos os projetos da CIF, que estava ligada à EDF. Enfim, tivemos um trajeto, foram muitos anos. E em 2017, Tunai, aconteceu uma coisa. A Quadran, é o nome antes da Quer. Quadran, em 2017, eles tinham 2016, 2017, eles venderam os ativos que tinham em França, ao grupo da Direct Energie. Ficaram ainda com uma participação e, entretanto, decidiram entrar no mercado brasileiro. Conhecemos-nos, enfim, primeiro o objetivo da Quadran, na altura Quadran, era comprar os projetos desenvolvidos por nós e desse relacionamento, enfim, acabou por haver uma decisão em termos de investimento que eles decidiram comprar a Braselco. Enfim, comprar a Braselco é uma maneira de falar, no fundo, compraram o controle, eu vendi o controle da Braselco para eles. E hoje, a Quer, ex-Quadran, já vou dizer porquê esta mudança de nome. Hoje, a Quer do Brasil é 85% da Quer Internacional, em França, e 10% minha e 5% de um grupo espanhol que é liderado pelo Jorge Borrell. Porquê Quadran e Quer? Porque a Quadran vendeu os ativos à Direct Energie, e, entretanto, neste mundo maluco, global, de fusões, de compras, 6 meses depois, a Total Energia comprou a Direct Energia. E, fruto de contratos assumidos, a Quadran foi obrigada a mudar de nome, porque a Total Energia decidiu manter o novo Quadran. Havia ali um período em que eles podiam ter o direito de opção e optaram, então nós fomos obrigados a mudar de nome. E, em janeiro deste ano, deixámos de ser Quadran do Brasil para ser Quer do Brasil. Isso, enfim, no fundo, esse movimento, essa compra, aconteceu em finais de 2017, o que significa que a Quer, Quadran hoje Quer, nesta nova modelagem,
tem cerca de 3 anos, fez 3 anos agora. Realmente, Tunai, a vida, como eu costumo dizer, correu-nos muito bem, fruto, por um lado, de todo o know-how, de toda a experiência que a Braselco acumulou ao longo destes 20 anos, ou 20 e poucos anos. Como vocês sabem, acho que todos nós sabemos, ser empresário no Brasil não é fácil. Costuma-se dizer que o Brasil não é para amadores, é para profissionais, mas eu acho que é um pouco em todo o mundo. Em 2018 e 2019, nós participámos em vários leilões no mercado regulado, no mercado livre, e fruto disso nasceram os tais 600 megawatts que o Tunai falou. Desses 600 megawatts, são cerca de 490 eólico, 110 solar. Estão em construção, 205 megawatts no município do Trairi entram agora em funcionamento, algumas máquinas já entraram. Temos mais 120 megawatts de eólica, que já está em construção no Trairi, e mais 110 megawatts solar, que também vamos construir no mesmo município. Dentro da estrutura da Quer Brasil, as usinas que estão no Ceará, elas são responsáveis por mais ou menos quantos % da geração de energia do todo? Tunai, hoje, se nós fizermos as contas, o Ceará tem cerca de quase 3 gigawatts. Nós com, 500 megawatts aproximadamente, representamos hoje já cerca de, 15 a 20%, que é muito bom, ok? É muito bom e, para além disso, nós temos hoje um pouquinho mais do que os 2.500 megawatts que anunciou. Nós hoje já temos quase 6 gigawatts, 6.000 megawatts em portfólio, dos quais 4 são de energia eólica, projetos em várias fases de desenvolvimento, e 2 gigawatts de solar. Desses portfólio, eu realço 2 complexos muito grandes, um na Baía da Eólica de 1,2 giga e outro de solar também na Baía de 1,4 giga. E o nosso objetivo, Tunai, é, digamos, sermos um player do setor elétrico. Nós viemos para ficar, eu estou aqui há 25 e como ainda sou novo, quero ficar mais uns anos, por isso, eu continuo a dizer que sou brasileiro, considero mais brasileiro do que muitos brasileiros, mais cearense do que muitos cearenses, tenho procurado privilegiar o Ceará nos investimentos que fazemos, e a que eu estou ligado, e, de uma maneira geral, não só a nível dos parques eólicos e solares, como também da cadeia produtiva, nomeadamente a vinda de fábricas de turbinas, Paz, Torres, Nacel, e a nossa ideia, é continuar a desenvolver projetos e, continuar todo um trabalho que nós temos vindo a desenvolver, e eu gostava um pouco de realçar que, em paralelo, com os megawatts que nós instalamos, seja eólico, solar, Tunai, a filosofia da Quer é muito virada para o socioambiental. Eu costumo dizer que daqui a 10 anos eu quero que a Quer seja mais conhecida pelas pessoas que afetou, pelas pessoas que envolveu, pelos projetos socioambientais que nós hoje temos desenvolvidos, do que pelos megawatts. Eu acho que produzir energia, temos muitos players, mas desenvolver projetos socioambientais que impactem com a dignidade e com a vida das pessoas, isso é o nosso carro-chefe. E é isso que nos dá muito orgulho. Bom, Armando, a gente vai continuar a falar aí sobre os projetos sociais da Quer no Brasil e também sobre esse grande mercado, esse potencial do Ceará no próximo bloco. Fica com a gente, Páginas Vermelhas volta já já. Páginas Vermelhas está de volta. Hoje nós conversamos com Armando Abreu, que é o presidente no Brasil da Quer. Armando, você estava falando sobre todos esses projetos que o seu objetivo é fazer com que a Quer seja mais lembrada pelas ações sociais e de desenvolvimento humano do que pela própria geração de energia, não é isso? Quais são esses projetos que estão em andamento atualmente aqui no estado e também no Nordeste?
Tunay, eu primeiro, enfim, quero pedir desculpa aos meus investidores e aos meus acionistas, porque pode parecer um pouco, enfim, uma empresa de energia, mas enfim, é uma Talvez brincadeira, eles não tenham ficado óbvio. muito felizes com essa afirmação. Não, ficam, Tunay, ficam porque, graças a Deus, enfim, o nosso controlador, nós sabemos que tem esses objetivos também. É óbvio que o nosso objetivo principal, enfim, é desenvolver, é instalar parques eólicos, parques solares, gerar energia. Mas eu acho que, como investidores, e isso é uma visão que eu tenho e sempre tive, enfim, a minha visão de empresário é que, para além do investimento que se faz e do dinheiro que se ganha, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande nas comunidades, na sociedade em que vivemos. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo, o Trairi. Trairi é um município hoje, enfim, relativamente importante aqui no Ceará, com cerca de 15 mil habitantes. Está cheio de energia eólica, alguma energia solar. Se vocês passarem de helicóptero ou de avião, aquilo parece um paliteiro cheio de turbinas eólicas. No entanto, infelizmente, a maior parte dos investidores que passaram por lá limitaram-se a instalar os parques e pouco mais. Muitos, inclusivamente, enfim, fizeram muitas promessas e nada. Nós realmente não temos essa visão. Como todos nós sabemos, aqui no Brasil é um sistema, faz parte do sistema de licenciamento ambiental. Quando nós obtemos uma licença de instalação para qualquer projeto, temos uma coisa chamada compensação socioambiental. Essa compensação socioambiental normalmente é um valor do valor global de investimento e que o investidor é obrigado, e muito bem, a pagar normalmente. Como o próprio nome indica, é uma compensação socioambiental. Por razões várias, que não interessa aqui discutir, muitas vezes esse dinheiro é utilizado para as próprias instituições, porque elas têm que funcionar. E desculpem o termo, enfim, em tempo de vacas magras temos que aproveitar tudo. Agora, para além disso, o que é que normalmente a Quer faz e fez no Trairi? Nós temos um departamento, enfim, ligado a esses programas sociais, que é liderado, enfim, pelo nosso departamento ambiental e por sociólogos, o departamento de marketing também participa. Fizemos um levantamento de todas as comunidades que eram direta ou indiretamente afetadas pelo parque, e no caso concreto do primeiro parque de 205 megawatts são 13 comunidades. Fizemos um trabalho com sociólogos de identificação das necessidades das lideranças locais, do que é que eles precisavam, e tentámos, em parceria com a Prefeitura, para além da tal compensação socioambiental, desenvolver um conjunto de programas que vão desde doações puras, enfim, doações para pontes, que nós doamos para 2 pontes, para calçamento de estrada, para praças, chafariz. Nesta altura da Covid, inclusivamente fizemos doações de máscaras, de EPIs, um sem número de ações, mas, para além disso, procuramos desenvolver programas sustentáveis. A palavra sustentável é muito bonita, mas às vezes as pessoas perdem um pouco o significado dela. É óbvio que as doações são importantes e foram muito importantes para as comunidades do Trairi, mas, fruto do trabalho dos nossos técnicos, nós, por exemplo, descobrimos uma coisa que eu não sabia, e já vou para o Trairi há muito tempo. É que o Trairi foi, durante muito tempo, o centro da renda de bilros do Ceará. Pouca gente sabe isto. Chegaram a haver 3, 4 mil rendeiras no Trairi. Hoje verificamos que havia poucas dezenas, muitas delas, enfim, desanimadas até porque é um trabalho que não é valorizado, é um trabalho que era normalmente muito mal pago. O famoso atravessador, que é uma palavra, comprava barato e depois tentava vender, enfim. Ora bem, o que é que nós fizemos? Nós tentámos resgatar isto, desenvolvemos um projeto que hoje já teve alguma, enfim, até publicidade e divulgação na mídia, que é um programa chamado Olé Rendeiras. Fomos buscar a parceria da Celina Issa,
enfim, que está ligada a uma marca que é Catarina Minas, e em conjunto com ela e com os nossos técnicos desenvolvemos todo um programa socioeconómico e ambiental que foi resgatar essas rendeiras, desenvolver todo um programa de novos moldes, novos modelos e criar, digamos, um programa em que o trabalho delas é valorizado, tornar isso que na realidade é um produto quase exclusivo, que tem que ser bem pago e que hoje Tunai está a ser vendido no Ceará, está a ser vendido em São Paulo, está a ser vendido em Portugal. Hoje temos um programa que envolve está muito perto das 200 rendeiras, continua a ter o nosso apoio. Já tivemos 2 coleções, enfim, eu não sou um grande especialista de moda, mas para quem sabe e para quem conhece, foram já lançadas 2 coleções. Enfim, imaginem o que são peças de roupa de altíssima qualidade feita em renda de bilros. Normalmente as pessoas ligam à renda de bilros, aos panos, às toalhas, mas aqui não, são peças de roupa de altíssima qualidade, extremamente exclusivas. E hoje é um programa, enfim, Olé Rendeiras, que eu não tenho dúvida que daqui a 3, 4 anos, quando nós sairmos do Trairi, vai continuar e, acima de tudo, Tunai, aquilo que nos dá mais orgulho e felicidade é ver a satisfação dessas pessoas algumas de 80, 90 anos, que ainda fazem renda de bilros, outras jovenzinhas que estão agora a aprender, porque realmente foi como se nós tivéssemos, enfim, reavido a dignidade humana dessas pessoas. E tem também um outro aspecto que não apenas a atividade das rendeiras, né? Mas muitas dessas atividades tradicionais, rendeiras, marisqueiras, os próprios pescadores também, são atividades que as novas gerações não estão muito interessadas em seguir, né? São atividades que têm sido cada vez mais valorizadas e esses mestres dessas atividades que são mais populares estão deixando seus trabalhos, estão ficando muito idosos e as novas gerações não têm se interessado muito por essas atividades tradicionais, né? Tunai, isso é verdade, até porque eu penso que uma das razões porque as novas gerações não se interessam era exatamente porque era uma atividade que não era valorizada, enfim, muito mal paga, e no fundo as pessoas hoje, as gerações, até porque mais novas, têm um nível de informação muito maior e aquilo que elas querem é qualidade de vida. A partir do momento em que nós conseguimos valorizar a atividade, ser mais bem paga, dignificar a vida das pessoas, e isso tem-se verificado que muita gente nova que provavelmente, se não fosse o programa, enfim, jamais pensariam em aprender a renda de bilros, nós temos hoje, enfim, 200 rendeiras, mais velhas, mais novas, enfim, do meio, como se diz, em termos de idade, mas é um programa, enfim, que nos orgulha muito e que vai ter, digamos, eu não tenho dúvida, uma continuidade muito grande. Digamos, em paralelo com isso, outro programa que nós desenvolvemos é um programa chamado Jovem Empreendedores. O que é que nós fizemos? Dentro das 13 comunidades, identificámos um conjunto de jovens, algumas dezenas de jovens. Dessas dezenas de jovens selecionámos 30 projetos de empreendedorismo, demos formação teórica e prática a esses jovens e a CARE bancou o capital inicial de cada um desses negócios. Isso significa que hoje, nas 13 comunidades, teremos 30 novos negócios, 30 novos empreendedores, 30 novas famílias, que é um projeto que está com uma continuidade enorme. E esta ideia que nós utilizamos e estamos, enfim, a usar no Trairi, pode ser usada numa série de cidades. Eu realço, por exemplo, o município de Cascavel tem uma tradição de artesanato muito grande. Seja esse artesanato de madeira, artesanato de cerâmica, ou seja, é um projeto que pode ser replicado e que eu tenho a certeza absoluta que será, digamos, um projeto muito especial, tanto para investidores
como para o poder público, como para as populações. Algum desses projetos, ele está sendo replicado ou ele foi replicado aqui no Brasil? A Quer também implantou esse projeto em algum dos outros países onde ela atua, nos países da África? Também, afinal, a Quer tem uma atuação em vários continentes, né? Tem, Tunei. A Quer hoje tem, digamos, a atuação em vários países, são cerca de 14 países. O Brasil representa hoje 60% da atividade a nível mundial. Temos uma atividade muito forte na França, é evidente, Polónia, Itália, temos também no Vietnã, nas Ilhas Maurícias, em África, na Islândia, ou seja, temos em África, nós estamos a tentar replicar esse tipo de projetos. Não é fácil, não há receitas, não há fórmulas mágicas, cada caso é um caso, cada cultura tem que ser respeitada e eu costumo dizer que a pior coisa que se pode fazer a um investidor de fora é tentar importar ou exportar modelos. Nós temos que absorver a realidade local, absorver a cultura local e, é óbvio, adaptar esses projetos, digamos, à realidade local de cada país. Mas a resposta é sim, estamos a replicar esses projetos noutros países. E para a gente voltar a falar um pouquinho da geração de energia renovável, né? O Ceará tem um potencial enorme, né? A gente sabe que tanto solar quanto eólico. Eólico, esse movimento aqui no estado começou um pouquinho antes, o solar agora que está mais se desenvolvendo um pouco, virou moda. Mas alguns anos atrás, o Ceará vinha perdendo espaço nos leilões de energia para estados como Rio Grande do Norte, como a Bahia, como o Rio Grande do Sul, que também tem um potencial alto. Porém, nos últimos anos isso vem mudado, o Ceará conseguiu estruturar toda uma cadeia de produção da energia eólica, inclusive dos equipamentos. O que você acha ainda que o Ceará pode ainda aumentar de potencial do que já existe? Houve essa recuperação, mas o Ceará ainda pode crescer muito nessa área? Tunei, pode. O que é que eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque, como eu digo, estou aqui desde 97. 96 intermitente, 97 definitivamente. E se você se considera cearense, também pode falar. Completamente. E acompanhei toda a evolução. É óbvio que no ProInfa, que foi o primeiro programa, o Ceará era o estado número 1 em energia eólica. Com o decorrer dos leilões, por razões várias, nós perdemos isso também para o Rio Grande do Norte, para a Bahia, para o Piauí, também por causa da dimensão. Mas há duas coisas muito importantes nisto. Uma é, digamos, o ambiente de negócios criado pelos governos estaduais. E tenho que admitir que nos últimos anos houve uma evolução muito positiva no Ceará. Ou seja, o ambiente de negócios que hoje os investidores em energia eólica e energia solar encontram no Ceará, é excelente. Sem qualquer conotação política, porque eu não sou político, até porque não posso votar, embora porque eu tenho a igualdade de direitos civis, não tenho igualdade de direitos políticos, mas repetindo, sem qualquer conotação política, o governo estadual, este governo estadual atual, tem criado nos últimos anos um bom ambiente de negócios. E o que é um bom ambiente de negócios, Tunei? O investidor não quer facilitismos, não quer, jeitinhos brasileiros, desculpem a palavra. Nós queremos seriedade, queremos, regras claras e transparentes, queremos que as instituições públicas funcionem e isso tem-se conseguido nos últimos anos. Os últimos governos estaduais têm criado esse ambiente de negócios, isso verifica-se na Prefeitura, no Governo, na SEMAS, no IFAM, no Ministério Público, ou seja, no DENIT, no DETRAN, ou seja, há todo um conjunto de instituições que criaram um bom ambiente para, esse tipo de investimentos. Porque, reparem, de potencial não vale a pena falar. Nós sabemos que temos vento e que temos sol. Outra coisa fundamental que eu tenho que realçar é o apoio que o Banco do Nordeste tem dado ao desenvolvimento das energias alternativas. Não era possível, as energias alternativas chegarem onde chegaram sem o apoio do Banco do Nordeste. E é justo que se realce todo o apoio de investimento e de financiamento que o Banco do Nordeste tem feito,
desde o longínquo para o INFA, eu vou dizer talvez que 80, 90% dos projetos no Nordeste são financiados pelo Banco do Nordeste. E digamos esse estar presente nos financiamentos e acompanhar o investidor tem sido tremendamente importante. E é justo também que se realce. Por isso, quando o Tunay diz, e muito bem, que nos últimos tempos o Ceará vem recuperando essa posição, é principalmente por causa disso. Sol nós temos, vento nós temos, ninguém duvida disso, mas acima de tudo é o bom ambiente de negócios e, porque reparem, para além desse, o que é que isso levou? Levou que, para além dos investimentos, digamos, e dos empresários, eu tenho hoje toda a cadeia produtiva. Tenho talvez a maior ou segunda maior fábrica de pás do mundo, que é a Aeris, no Pecém. Tenho a Vestas, que é o maior fabricante de turbinas eólicas do mundo, que fabrica aqui no Ceará. Enfim, temos fábricas de torres, temos fábricas de componentes. Ou seja, hoje esse ambiente de negócios criou, digamos, todo, digamos, um movimento que permite que a cadeia produtiva da energia eólica e solar esteja aqui. E não parou, Tunay, porque nós sabemos de toda a iniciativa do Governo, podemos falar em offshore, podemos falar em hidrogénio, o Ceará tem potencial para continuar a crescer, enfim, vento não vai faltar, sol não vai faltar, investidores também há, e eu espero que o BNB arranje mais dinheiro para financiar. Bom, já a gente volta a falar sobre esse assunto no último bloco dessa edição de Páginas Vermelhas. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Páginas Vermelhas e hoje nós recebemos aqui Armando Abreu, que é o presidente no Brasil da KER, empresa francesa multinacional de energias renováveis. Armando, o Ceará está se preparando, fez toda uma preparação para essa nova base de geração de energia, né? O Brasil tem a principal matriz hidrelétrica, que tem um custo alto de implantação, apesar de não ser poluente na geração, mas tem um custo muito alto, inclusive ambiental, né? na instalação. E o Ceará está aí apostando muito alto nas energias renováveis, inclusive no hidrogênio verde. Como é que você acha que o Ceará vai se inserir nessa nova realidade de uma economia baseada nessa transição que o mundo inteiro está fazendo, principalmente a Europa? A China também já anunciou metas ousadas com relação a isso, de ter como fonte de energia fontes renováveis. Olha, Tunay, o Ceará, até nisso, está numa situação privilegiadíssima. Hoje é normal, enfim, falar nos 3 hubs, o hub aéreo, o hub marítimo e o hub das tecnologias de informação através da fibra óptica. Tudo virou hub agora. Tudo é hub, pá. Mas há uma situação que eu acho que, e tenho que também dar os parabéns e realçar o trabalho do Governo do Estado, um pouco também com a Ceará Portos e a zona do Pecém, porque digamos que o nosso Governo estadual está antenado, como se costuma dizer, para essa situação, que tem a ver com essa transição energética. Nós sabemos que hoje, enfim, há 2 coisas na Europa que estão mais ou menos na moda. Uma é o offshore. Toda a gente fala em offshore, mas na Europa fala-se em offshore porque o offshore é uma necessidade. Os terrenos são muito caros, a densidade demográfica é muito alta, não temos o potencial eólico que temos aqui e já não temos hoje muito mais terrenos onshore, em terra, por isso temos que ir procurar, localizações no mar, offshore. Aqui não se coloca tanto isso, em termos de terreno, em termos de, enfim, localização, mas hoje nós sabemos que o desenvolvimento e a implantação de futuros parques offshore aqui no Ceará vai ser uma realidade. O Governo Federal está a trabalhar nisso, o Governo Estadual também. Quero realçar também que, mais uma vez, o Ceará foi pioneiro, foi o primeiro Estado do Brasil a desenvolver um Atlas offshore. Enfim, gostava também de realçar aqui o trabalho que o secretário, que o adjunto de Energia, Adão Muniz, tem feito. E realmente com isso nós sabemos, é público, que temos hoje
enfim, 3 ou 4 parques offshores que se estão a desenvolver. A Quer hoje, além da Quer Brasil, criámos uma Quer Marine, virada para o offshore, e posso-vos dizer que estamos também a desenvolver com possibilidade de 2 parques offshore aqui no Ceará. Outra coisa importante é que nós sabemos que hoje, na Europa, outra fonte energética que é muito falada e que está muito na moda é o hidrogênio. Toda a gente fala em hidrogênio, toda a gente fala em hidrogênio verde. E o Ceará está de olho, não é? Não, está com os 2 olhos, não só com um. O que é que acontece? Por decisão da Comunidade Europeia, por decisão, enfim, dos países da comunidade, o hidrogênio tornou-se uma forma de combustível e um objetivo da comunidade a médio prazo. Não digo a longo prazo, digo a médio prazo. Porque quando se fala em 10, 20 anos é médio prazo, enfim, em termos económicos. E o que é que acontece? Hoje, digamos, quando se fala em hidrogênio verde, porque reparem, produzir hidrogênio, eu costumo dizer que é a forma mais simples, é aquela fórmula que todos nós aprendemos na escola, que é a eletrólise da água, hidrogênio para um lado, oxigênio para o outro. É a maneira mais simples de produzir hidrogênio, só que, curiosamente, o maior custo que temos aqui é a energia elétrica. A energia elétrica no processo de fabricação de hidrogênio representa cerca de 75% dos custos. Se nós conseguirmos produzir o hidrogênio e que a energia que eu uso para produzir o hidrogênio seja energia de fonte eólica, solar ou outra alternativa, temos o hidrogênio verde. O que é que acontece hoje? A Europa, por muito que se queira, se eu analisar as necessidades de hidrogênio nos próximos 10, 20, 30 anos, a Europa não tem como produzir o hidrogênio suficiente nem energia para produzir esse hidrogênio. Então, uma das oportunidades que hoje o Ceará tem, o Brasil de uma maneira geral, mas o Ceará, por um conjunto de coincidências, é exatamente apostar no hidrogênio verde. Energia de fonte eólica e solar temos, tanto no Ceará como no outro estado do Nordeste. Temos hoje um complexo do P100, enfim, com todas as vantagens competitivas que a ZPE cria. Reparem, o problema da gasificação e da liquefação do hidrogênio, o hidrogênio é um gás, enfim, não vou entrar em análises, enfim, e opiniões sobre a questão de regasificação ou liquefação, mas a verdade é que isso hoje é um processo simples. Eu tenho barcos hoje preparados para exatamente fazerem essa gasificação ou liquefação. E transportar hidrogênio, eu hoje transporto gás. Se transporto gás, posso transportar hidrogênio. Então hoje, eu acho que um dos futuros muito promissores aqui no Ceará é exatamente a produção de hidrogênio, se possível a produção de hidrogênio verde e por que não exportá-lo para a Europa. E vou só dar uma dica, não nos podemos esquecer que hoje 30% do complexo do P100 ou da Ceará Portos é de Roterdão. Mais uma feliz coincidência. É mais uma coincidência. E Roterdão é o principal porto da Europa, é o principal porto de entrada de combustíveis, sejam eles líquidos ou gasosos. A partir daqui é somar 2 e 2 e deixar que o destino corra. Armando, eu queria que você fizesse uma análise sobre... Você acabou de falar que a União Europeia tem essas metas de adoção do hidrogênio verde. Já é um processo que está em curso, não é mais um projeto futuro, já está em curso essa transição. A China também está se movimentando para adotar fontes, diminuir o uso de carvão e tal. O que é que você acha, qual é a leitura que você faz de, por exemplo, os grandes consumidores da América do Norte, principalmente os Estados Unidos, não acompanharem essa transição mundial aí para uma economia que tem como matriz energética as fontes renováveis, né? Tunay, eu acho que, falando porquê os Estados Unidos, eu acho que nos Estados Unidos nós temos 2 momentos. Foi o Trump e depois do Trump. Nós sabemos que hoje, por exemplo, o Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, está a reformular todas as políticas energéticas que foram tomadas anteriormente e está a voltar exatamente com os Estados Unidos
para essa pegada climática, para essa pegada energética. É verdade, tivemos, enfim, 4 anos, não vou discutir se está certo ou errado, quem sou eu? Enfim, não, temos que analisar que 70 milhões de americanos votaram nele, por isso, independentemente de tudo, mas a verdade é que a visão, digamos, da política energética e climática do Donald Trump era completamente na contramão daquilo que se está a fazer no mundo. Hoje, com o novo presidente, e isso é facto público, ele já tomou uma série de medidas exatamente para, primeiro, os Estados Unidos voltarem ao Tratado de Paris, primeiro, os Estados Unidos voltarem a ter uma política digamos, virado para a sustentabilidade, virado para as mudanças climáticas. Eu penso que a nova política que vem aí, a nível dos Estados Unidos, vai novamente alinhar com aquilo que a Europa, a China e o mundo está a fazer, não é? Mesmo com toda essa dependência que os Estados Unidos têm do petróleo, você acha que os Estados Unidos vai ser inevitável em algum momento os Estados Unidos deixar de ser tão dependente do petróleo? Tunay, deixar não vai. Nós temos, por exemplo, mesmo na Europa, com todas estas, digamos, iniciativas de hidrogênio, de mudança, eu vou-lhe dar um exemplo, a própria França. A França tem um programa para acabar com as centrais nucleares. Primeiro era de 10 anos, depois era de 20 anos e já vai em 30 anos e ainda não acabou com as centrais nucleares. É muito difícil, com o estalar dos dedos, de um dia para o outro, eu mudar uma política, digamos, energética. Agora, isso é uma coisa que vai demorar gerações. Agora, que estamos a dar passos nesse sentido, estamos. E o facto de os políticos, pelo menos, tomarem as decisões nesse sentido, já é bom caminho. Se depois os factos, enfim, traduzem exatamente aquilo que eles dizem, nem sempre acontece. Mas, Tunay, eu sou um otimista por natureza, acredito muito na natureza humana, acredito muito no Brasil e não tenho dúvida que isso, digamos, é uma tendência que não volta para trás. E que as pessoas, todos os países do mundo, têm que caminhar nesse sentido, porque senão acabamos com a nossa casa. A nossa casa é a terra, não há outra. E é limitada. Isso é uma coisa progressivamente, cada vez mais as pessoas têm consciência no seu dia-a-dia. Hoje, quando uma pessoa vai a um supermercado, já a tendência de comprar produtos orgânicos, comprar produtos, enfim, que não tenham trabalho infantil, comprar produtos, enfim, que sejam produzidos através de energia verde, isso é uma tendência irreversível também. E a KER já analisa oportunidades nesse sentido, do hidrogênio verde e outras fontes alternativas? Como eu disse, Tunay, em termos de offshore, estamos a desenvolver parque offshore e em termos de hidrogênio, estamos a pensar fortemente nisso e a trabalhar nesse sentido. Será que o Ceará entra nesse planejamento? É óbvio que sim. O PECEM, o Ceará, enfim, certeza absoluta. Bom, e para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria falar também um pouquinho de um outro grande potencial que o Ceará tem, que é a energia solar, né? Nós falamos muito em energia eólica, afinal é o principal produto, e o Ceará, como nós falamos, ainda engatinha aí, apesar de todo o potencial que nós temos, mas a KER já tem projetos para desenvolver outros parques aqui no Ceará para geração de energia solar? Temos, Tunay, para além dos 105 megawatts que estamos a construir em geração centralizada, temos em geração distribuída um pequeno parque de 300 kW, outro de 5 megawatts no município de Cascavel e temos em portfólio cerca de uns 700 megawatts de projetos solares aqui no Ceará. Por isso, enfim, eu quando falo em energia alternativa, falo independentemente de energia eólica ou energia solar. A minha opinião é que dentro de talvez 2, 3 anos, a energia solar vai igualar ou ultrapassar a energia eólica, porque o sol tem em todo lado e o vento não tem as mesmas características em todo lado. Por isso eu confio que, até pela simplicidade, a energia solar vai igualar ou ultrapassar a energia eólica. Bom, Armando, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Otimista e eu espero entrevistá-lo outras vezes aqui. Tunay, eu é que agradeço, a KER agradece, eu agradeço, enfim, ao Tunay, ao Jornal Otimista, não é?
E, enfim, sempre que vocês quiserem, estou ao vosso dispor. Peço desculpa se falei um pouco mais, é isso. Mas de qualquer maneira, muitíssimo obrigado pela oportunidade que me deram. Eu que agradeço. Páginas Vermelhas fica por aqui. Hoje nós conversamos com Armando Abreu, que é o presidente no Brasil da Quer, empresa francesa que trabalha com energias renováveis. Muito obrigado e até a próxima edição.